Boa tarde para você. Este vídeo está sendo transmitido pelas redes sociais que nem vírus. O motorista que desrespeitou a vaga para deficientes em Maringá, no Paraná, foi alvo de um protesto inusitado. Na verdade, uma pegadinha criada por um canal de humor da internet. Mas também há suspeita de que ele seja um ator e que faria parte do grupo. Seja ou não armação proposital, o infrator ainda foi multado por um agente, além de ter o veículo todo adesivado depois que estacionou no local reservado. A maioria das pessoas achou bem feito, merecido, mas a discussão é: pode-se fazer isso contra alguém que tenha descumprido leis ou regras de convivência social? Esta ação é legal? Em cima da lataria, por todos os lados, milhares de adesivos. E nos quatro cantos, em destaque, o símbolo de cadeirante, aquele que a gente vê nas placas de trânsito por aí. Então, esse motorista estacionou em local destinado a deficientes físicos. Quando o dono do veículo voltou, foi um susto daqueles. Ele foi hostilizado por dezenas de pessoas que acompanhavam a cena. Corta as pernas agora! No vídeo aparece o agente de trânsito aplicando uma multa. O motorista então retira parte dos papéis do para-brisa e no vidro lateral. Sai cantando o pneu e quase bate em outro carro. Tem que levar multa, aí. Os responsáveis pela brincadeira seriam integrantes de um canal de humor da internet. Tinha mais ou menos uns 5 ou 6 rapazes colando e 2 mulheres. O trabalho de fiscalização, esse nós já fazemos. A Secretaria já faz. Aquilo ali foi algo mais que eu achei legal. O artigo 345 do Código Penal, né, que proíbe isso. A pessoa não pode agir, existem métodos. Chamar a autoridade de trânsito e exigir que ele lavre uma multa, uma infração de trânsito para isso e que ele puna o responsável. O artigo 345, que o advogado cita, diz que é proibido fazer justiça pelas próprias mãos para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite. Bom, eu não acho que a manifestação de cobrir o carro de um infrator de adesivos é fazer justiça com as próprias mãos. Como acredito que seja agredir fisicamente ou linchar alguém que desrespeita leis ou comete crime, por exemplo. É uma interpretação do advogado, discutível a meu ver, e que um juiz pode concordar com ela ou não. E acho mais que este infrator que ocupou a vaga para deficientes, olha aí, deveria ser multado também por sujar a via pública, jogando adesivos no chão como ele fez e por direção perigosa ao arrancar ameaçando outros motoristas. Nosso trânsito ia ficar bem melhor se isso acontecesse sempre, né? Armas estrangeiras com vários acessórios para aumentar o poder de fogo foram apreendidas pela PM no aglomerado da Serra, em BH. Um homem foi preso. As armas de fabricação austríaca valem R$15 mil cada uma no mercado negro, segundo a polícia. 2 delas já são compradas mira laser, que faz um gerador mediano acertar o seu alvo com facilidade. Também foram apreendidos carregadores com capacidade para até 30 disparos, o que aumenta o poder de fogo dos criminosos. De acordo com os policiais, uma das armas era preparada para dar rajadas de tiros semelhantes a uma metralhadora, como é possível ver neste vídeo de demonstração na internet. O material foi localizado na casa deste rapaz de 26 anos. As armas estavam escondidas em uma mochila embaixo de um monte de telhas. Segundo a informação desse rapaz, ele foi coagido por alguns criminosos, que não quer falar o nome, com medo de sofrer represália, tanto ele como sua família. Hoje, essas facções criminosas, eles alugam residências, deixam algumas residências vazias, só com os materiais ilícitos, ou então pegam casas de pessoas não ligadas diretamente a eles e obrigam ou até mesmo pagam o aluguel ou alguma coisa a essas pessoas para poder guardar. Estamos fazendo a ocorrência para saber o real proprietário dessas armas e se realmente essa versão passada por ele, a nossa guarnição, é verdadeira. Já informações sobre uma ação da Polícia Federal em endereços usados pelo governador Fernando Pimentel. Aguarde. Moradores do bairro Lagoa, em Ribeirão das Neves, pedem proteção contra bandidos que aterrorizam cidadãos de bem. Eles ostentam dinheiro, carros e joias, rodam pelas ruas como se fossem donos do pedaço, trocando tiros à luz do dia, em uma guerra pelo controle da região, onde a polícia militar já não inibe o crime. Desrespeito às leis e à ordem. Armas pesadas ameaçam a população. Eles estão trocando tiro à luz do dia, não tem horário para eles trocar tiro. E fazendo músicas, né? Para um pelo outro, pro outro,
para as facções rivais, ameaçando um ao outro de morte, falando que vai matar mesmo. Ostentação, correntes de ouro no pescoço, carros e motos de luxo. Eles mandam para mostrar. O Lourinho todo final de semana está ali no churrasquinho do Manel no Lagoa, mostrando moto, carro, tudo com o dinheiro do tráfico. Incitação à violência. Que os guerreiros tá de pé, nós vai descer trepadão e atacar o Santa Fé. É o menor, terrorista da quebrada, vai arrebentar a guia desses caras só na bala. As fotos são dos homens que, segundo moradores do bairro Lagoa, estão aterrorizando a região. O rapaz com a corrente de ouro no pescoço é conhecido como Loirinho e temido pela população como chefe da quadrilha. O de camisa preta e branca é Bruninho, apontado como braço direito do traficante. O local onde as fotos foram tiradas é um beco na região das Casinhas do Lagoa. Segundo o morador, é um dos pontos onde eles fazem vigilância. Elas armam, abordando as pessoas, não quer saber quem que é. Todo carro passou na beirada do campo do Lagoa, eles param, mandam descer, ou de moto, ou de carro, e depois das 9h30 da noite ninguém está passando mais ali na região do campo do Lagoa por causa disso. Moradores dizem que a guerra entre traficantes se acirrou depois da morte de um dos líderes do bando da Santa Fé, conhecido como Dinei. O motivo seria a disputa por espaço com integrantes da gangue rival que tentam tomar o terreno. No meio da hostilidade, segundo os moradores, até um guarda municipal e um policial militar que moravam na região tiveram que se mudar. A polícia já identificou o bando e prendeu vários integrantes após a denúncia dos moradores. Entre os presos está um dos líderes. O Bruninho já foi preso, inclusive em flagrante com arma, e ele já havia um mandado de prisão, o que foi um grande alívio para o local e para nós, que a gente sabe da influência dele no local. A gente está juntando provas justamente até com essa foto, com as imagens de funk, utilizando o Facebook, e além disso testemunhas e registros policiais, para que a gente consiga ter materialidade para conseguir mandado de prisão para aqueles poucos que ainda não têm. Terrorista da quebrada, vai arrebentar a guia desses caras só na bala. Não está fácil para a polícia coibir esse tipo de crime. Uma menina de 10 anos foi atropelada por um motociclista sem habilitação que estava batendo pega em Juiz de Fora. Ana Carolina Diamantina Esteves, de 10 anos, sofreu uma fratura no rosto e ferimentos pelo corpo. A menina foi atropelada em frente de casa, aqui no bairro Alto Santo Antônio. Ela atravessava a rua quando foi atingida por uma moto. O que deixou os moradores indignados foi que o motociclista não prestou socorro. Não foi isso, Edilane? Foi, corretamente. Ele desceu em alta velocidade. Minha sobrinha estava saindo da igreja e ele atropelou ela daqui, onde eu estou, até na terceira coluna ali da igreja. E foi embora. E a vizinha tentou segurar ele e não conseguiu. Ele conseguiu escapar e nem socorro ele prestou para a menina. Os parentes de Ana Carolina anotaram a placa da moto. A gente passou todos os dados dele, a gente passou os dados da moto. Eu tive ontem na casa da mãe dele, com ele, conversei com ele, com a mãe dele, tudo direitinho, entendeu? E fui querer saber dele por que ele veio aqui no Alto Santo Antônio, sendo que ele não tem parente aqui, não tem nada para fazer aqui. Ele alegou para mim o seguinte, que eles estavam dando voltinha na praça depois do colégio, entendeu? Aí esse negócio de última voltinha, aí ele veio para cá, como ele não tem muita experiência com moto, aí o irmão dele veio na frente, mas em alta velocidade, ele para acompanhar o irmão, veio em alta velocidade também. Foi quando a minha sobrinha atravessou a rua e ele atingiu ela. Ele é habilitado? Não, ele é inabilitado, todos os três conduziam as motos inabilitados. Eu quero justiça pela minha sobrinha, entendeu? Porque ele poderia ter feito uma vítima fatal. Os moradores se sentem inseguros com a alta velocidade dos veículos que passam pelas ruas. Eles não têm consciência que na rua não é só carro. Tem gente, são vidas que transitam, né? Até animais mesmo, pode causar um acidente fatal. A gente corre atrás, a gente busca, mas nada faz. A prefeitura nada faz. Infelizmente, é negligência das autoridades mesmo. Em Belo Horizonte, uma mulher morreu atingida por uma linha com cerol no anel rodoviário da capital nessa quarta. Ela estava na garupa da moto pilotada pelo marido. Várias equipes do SAMU foram ao anel rodoviário prestar socorro à vítima, mas ela já estava morta. Ana Rúbia da Silva Batista estava na garupa da motocicleta, pilotada pelo marido dela. A mulher de 33 anos, que morava em Contagem, teve uma parada cardiorrespiratória.
Ana sofreu lesões vasculares graves ao ser atingida no pescoço por uma linha de papagaio com cerol, uma mistura de cola e vidro moído. Tudo aconteceu na altura do bairro São Francisco, no sentido Vitória-BH. Quem passa pela região diz que as crianças e os jovens soltam pipa, principalmente lá naquela área onde também jogam futebol. E aqui nesta outra parte, ainda mais perto do anel. E é bem fácil encontrar os materiais usados por eles, jogados na grama. Nesta latinha mesmo, há muita linha enrolada. Olhando assim, parece comum, mas ao passar o dedo, com mais cuidado, dá para sentir a espessura e dizer com tranquilidade que tem cerol. Sempre a gente vê pessoas ali para aquele lado lá, para o lado de cá. Sempre a gente olha para cima, a gente vê muito papagaio aqui nessa região, tem bastante. Você vê um papagaio solta lá, sai correndo, não vai esteve em carro nem nada, vai passando no meio. Diversas crianças, adolescentes usam cerol liberal aí e ninguém faz nada, precisa de uma fiscalização maior. Renato diz que outro dia quase ficou ferido por causa de uma linha com cerol. Tinha um passeio, quase que eu passo, tinha uma linha pendurada, eu não vi por causa do horário, quase que pegou o pescoço do meu filho. E não é só criança não, você vê adulto com papagaio aí, com linha cheia de cerol. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, as antenas nas motos para proteger o condutor da linha com cerol são obrigatórias apenas para motofretistas. Kleber não trabalha com o veículo, mesmo assim instalou uma delas, só que o medo continua. A gente se sente vulnerável, né? A verdade é que com tanto papagaio, com tanta falta de informação das pessoas, a gente acaba se sentindo uma vítima mesmo. Uma vítima, assim, fatal. Porque se pegar, realmente, para a gente é complicado. É um crime. E a gente vê gente soltando papagaio com cerol do lado de uma rodovia, assim, não é possível que não sabe do risco. 4 pessoas ficaram feridas em um acidente entre 2 carros e um caminhão nessa manhã na MG 050 em Divinópolis. O ônibus cruza a rodovia e logo em seguida o caminhão faz a mesma manobra. Enquanto o veículo atravessa a pista, é atingido por 2 carros que seguiam pela MG 050. O passageiro do Opala não precisou ser socorrido. O motorista, Matheus José Andrade, de 29 anos, foi levado para o hospital. O caminhão veio fazendo os trevos aqui, entrou na frente da rodovia. O rapaz do Gol vinha descendo, bateu no caminhão. O cara do Opala vinha atrás, juntou no freio e bateu na traseira do Gol também. O pai do motorista do Gol se desesperou ao ver o estado em que o veículo ficou. Júlio César Guimarães, de 21 anos, e um passageiro do veículo foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e levados para o hospital. Estou em estado de choque, né? Porque pelo estado que eu vi o carro aqui, eu cheguei a achar que tinha acontecido coisa pior, né? Graças a Deus ele está bem. Para a polícia, o acidente foi causado por falta de atenção do motorista do caminhão. Segundo ele foi fazer o retorno nesse pequeno trevo no KM 124 e devido a um ônibus que estava passando, ele não percebeu que um Gol transitava em sentido decrescente. Olha, muita displicência com a vida no trânsito. Agora vamos falar das mortes do cantor Cristiano Araújo, da namorada dele, em um acidente de carro em Goiás, nessa quarta, que levantaram o debate sobre a segurança no trânsito no nosso país. A perícia investiga indícios de que eles estavam no banco de trás, sem cinto de segurança, que é exigido por lei, mas ignorado por muita gente. Um descaso com a vida. Neste crash test feito em um carro igual ao do sertanejo Cristiano Araújo, os airbags são acionados com a batida. Na simulação, uma criança na cadeirinha usa o cinto de segurança. Mas quando um passageiro deixa de usar o equipamento no banco traseiro, ele pode ser arremessado para fora do carro ou contra o banco da frente com um peso 15 vezes maior. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, 80% dos motoristas e passageiros que andam nos bancos da frente usam o cinto de segurança. Mas esse número cai pela metade para as pessoas que estão no banco de trás. Ainda segundo a polícia, das 5.250 multas aplicadas este ano, de janeiro a maio, nas rodovias da região metropolitana, 30% foram para passageiros que não estavam usando o cinto de segurança. Para conscientizar sobre a importância do cinto no banco traseiro, a polícia fez uma blitz educativa no anel rodoviário. Foi exibido um filme com imagens de acidentes. Algumas pessoas chegaram a confessar que não usam o equipamento de proteção no banco de trás. Eu mesmo, quando vou atrás, não tenho costume de usar. Normalmente dentro da cidade eu não uso não, só na frente.
Por que você não usa? Ah, porque não sei. Uma infração grave, 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação e o valor de R$ 127, que para a gente do Batalhão de Polícia Militar Rodoviário é o que menos importa. O nosso sentido aqui, a nossa intenção é preservar vidas. Cristiano Araújo e a namorada morreram em um acidente de carro após um show no interior de Goiás. O cantor, de 29 anos, e Alana Moraes Coelho, de 19, estavam no banco de trás. Segundo o delegado do caso, os indícios apontam que os dois não usavam o cinto de segurança. A polícia ainda aguarda o resultado do laudo da perícia, que deve sair em 30 dias. Uma pena mesmo, né? Vida promissora, auge da carreira. O Jornal da Alterosa teve acesso às imagens que mostram bandidos explodindo caixas do Banco do Brasil em Formiga, no centro-oeste do estado. Veja aí. Um dos bandidos vigia a rua enquanto os outros preparam a dinamite dentro da agência. Um sai encapuzado com um pé de cabra na mão. O comparsa deixa a agência correndo e acontece a explosão. Com lanternas, os criminosos voltam para dentro do banco. Um carro para na esquina esperando a fuga. Cerca de 1 minuto depois, eles saem carregando a gaveta de um dos caixas explodidos. A polícia descobriu mais um golpe contra o DPVAT. Nomes de mortos por assassinato estavam sendo usados em Patinga para recebimento do seguro, que é só para vítimas de acidentes. Este delegado começou a investigar o esquema fraudulento depois da morte de um adolescente vítima de homicídio. O rapaz teve o nome incluído num processo para receber uma indenização do seguro DPVAT, como se ele tivesse sofrido um acidente de moto. De acordo com o delegado, a certidão de óbito, o boletim de ocorrência e todos os documentos para entrar com o pedido de indenização foram falsificados. Em tese, os policiais teriam elaborado o boletim de ocorrência, esses policiais jamais existiram e, de posse desse boletim de ocorrência, eles também falsificaram um atestado de óbito, né, fazendo com que houvesse um nexo de causalidade entre o acidente automobilístico, que sequer havia ocorrido, com o resultado morte. O serviço era feito com a ajuda de um advogado. Os papéis parecem de verdade, foram autenticados em cartório e tudo. No cartório citado no inquérito, fomos recebidos pelo dono. Segundo ele, não é possível saber se o documento vai ser usado na prática de um crime ou não. Pega a identidade civil com o mesmo papel da segurança pública e impresso direitinho. Você põe na máquina lá, aparece certinho, bonitinho, como é que você vai falar que não é? Então a pessoa veio com a carteira de trabalho. Eu não tenho como negar uma identificação por carteira de trabalho. Como é que eu faço? De acordo com as investigações, uma mesma funcionária foi quem fez o serviço e liberou a documentação em pelo menos 2 processos indenizatórios fraudados. Fomos também ao escritório do advogado investigado, mas ele não foi encontrado. De acordo com o delegado, a quadrilha vem agindo aqui no Vale do Aço há pelo menos 5 anos e já teria faturado até R$100 mil com a fraude. O inquérito já foi concluído, encaminhado à justiça, mas a polícia ainda investiga se houve a participação de outras pessoas nesse crime. Em relação à participação direta dessas pessoas, principalmente das pessoas que fizeram autenticar os documentos, nós também ouvimos estas pessoas em cartório e não descartamos aí a possibilidade das investigações continuarem, principalmente em relação a elas. A Polícia Federal faz buscas em imóveis usados pelo governador Fernando Pimentel em Belo Horizonte. É a segunda fase da Operação Acrônimo, que investiga um empresário ligado a Pimentel e a primeira-dama Carolina Oliveira e que é investigado por lavagem de dinheiro. Um dos mandados de busca e apreensão foi cumprido neste prédio, na Rua do Ouro, no bairro Serra, em BH. No local funcionava um escritório de Pimentel, na campanha do ano passado. É na mesma rua onde fica o apartamento do governador. Os policiais chegaram bem cedo. No fim da manhã saíram levando um computador e esta bolsa cheia de documentos. Eles não quiseram falar com a imprensa. O assessor de Pimentel também não passou informações no local para os jornalistas. O inquérito apura um esquema de lavagem de dinheiro por meio de contratos milionários com o governo federal. O principal investigado é Benedito Rodrigues de Oliveira Neto, um empresário ligado ao PT e um dos fornecedores da campanha do partido em Minas. De acordo com as investigações, cerca de 30 empresas estão envolvidas. São pessoas que têm negócios nas áreas de serviços gráficos e eventos. Segundo os delegados, o faturamento do grupo passou de R$400 mil para R$500 milhões em pouco mais de 6 anos.
Na primeira fase da operação foram apreendidos em 3 estados e no Distrito Federal 10 carros de luxo e uma aeronave avaliada em R$2 milhões. É muito dinheiro que se consome, que some, né, no nosso país, com sonegação, lavagem de dinheiro, que podia ser revertido para nós, né, em serviço. Uma denúncia sobre um carregamento de droga que chegava ao Vale do Aço levou policiais a uma casa de festas em Caratinga, onde encontraram meia tonelada de maconha e ainda cocaína e equipamentos do tráfico. 3 pessoas foram presas nessa operação. Os policiais fizeram patrulhamento durante toda a noite e encontraram a droga escondida neste salão de festas. A polícia precisou de várias viaturas para transportar o material. Foram 689 tabletes de maconha, pesando mais de meia tonelada. O local é bem parado, acima de qualquer suspeita, não tem movimentação. E de acordo com a polícia, os suspeitos disseram que alugaram o local por 30 dias, ou seja, temporariamente. A ideia era transformar isso aqui em um ponto de apoio para o tráfico de drogas, ou seja, a droga seria trazida para cá e depois levada para outros locais para ser distribuída na região. É um lugar com pouco movimento, então eles podiam chegar, entrar para casa e fazer a movimentação deles sem ser incomodados, né? Com certeza parte dela já tinha sido transportada. De acordo com a polícia, 2 homens que estavam na casa foram presos. Um deles teria confessado ser o dono do material. O mais velho deles confessou disse que a propriedade da droga é dele. A polícia continuou o patrulhamento e, segundo os policiais, outros 6 tabletes de maconha foram encontrados com a irmã de um dos envolvidos. A droga seguiu em comboio para a delegacia de Caratinga. Além da maconha, foram apreendidos também 300 gramas de cocaína e cerca de R$3 mil. O jovem que seria usuário de drogas foi morto a tiros no bairro Boa Vista, em Belo Horizonte, na noite dessa quarta. O crime foi no meio da rua, na entrada de uma vila conhecida como Rock in Rio, no bairro Boa Vista. Segundo a polícia, Marcilei Henrique Vieira, de 18 anos, estava com outros rapazes no local quando foi baleado 3 vezes. Um dos tiros foi na testa do jovem, que seria usuário de drogas. Vizinhos e familiares da vítima não quiseram gravar entrevista, mas relataram aos militares que tinham medo que o rapaz fosse morto. A informação que nós obtivemos de populares e familiares que o jovem já tinha envolvimento aí com o uso de drogas. E ele já tem uma passagem do artigo 180, tem receptação. E a família, inclusive, já temia até pela situação da vida dele, né? O local, além de ser ponto de drogas, costuma ter a presença também de indivíduos armados também no local, de acordo com a informação do pessoal. Vai a júri popular. A mãe acusada de matar o próprio filho esconder o corpo dele num sofá em Ibirité, em julho do ano passado. O advogado dela disse que vai tentar provar que a mulher tem problemas mentais. Ela é uma pessoa totalmente desequilibrada, ela é uma merecedora de tratamentos específicos, é uma pessoa que realmente vem padecendo de uma situação de saúde bastante debilitada mesmo, há muitos anos. Ela via à noite fantasmas entrando no ambiente do seu quarto, ela ouvia vozes repetidas e reiteradas vezes, chamando por ela. Então é uma pessoa que tem a mente conturbada e que precisa de tratamento e não de cadeia. Uma massa de ar polar ganha força e derruba ainda mais as temperaturas em Minas. Os termômetros em Belo Horizonte chegaram a marcar 12 graus. E o frio pode aumentar no fim de semana. Veja agora como está o tempo em Minas. Quinta-feira de céu nublado a parcialmente nublado com chuviscos na zona da Mata e nos vales dos rios Doce, Mucuri e Jequitinhonha. Nas outras áreas de Minas, o sol aparece entre nuvens. As temperaturas ficam baixas em decorrência da chegada de uma massa de ar frio vinda do sul do país. A mínima registrada hoje no estado foi de 5 graus. Em Belo Horizonte, a máxima deve ser de 23. 19 graus em Ouro Preto. Em Varginha, a temperatura chega aos 20 graus. Aos 23 em Araxá. E em Uberaba, aos 25 graus. O dia amanheceu mais nublado e mais frio em Belo Horizonte hoje. Agora a gente vê a imagem ao vivo da cidade. Tempo parcialmente nublado, a temperatura é de 20 graus e a umidade relativa do ar está em 60%. Hora de promoção no Jornal da Alterosa. Nós vamos sortear pares de ingressos para o show da dupla de palhaços mais amada do Brasil.
Patati e Patatá se apresentam no Minas Centro e em BH no dia 4 de julho. Então ligue e participe. 3209-0988, código 31. Você pode ganhar 2 ingressos de camarote para o show especial, baseado no novo CD e DVD A Vida é Bela. Serão 2 sessões, às 3 e às 5h30 da tarde. Ligue agora, 3209-0988, código 31. Boa sorte para você. Daqui a pouquinho, nossa produção entra em contato com os ganhadores. Fique agora com TV Verdade. Outras informações nos nossos noticiários de 6h50 da noite em todo o estado. Eu volto amanhã depois do Alterosa Esporte e te espero. Até lá.